Senhor presidente, Claudinho Zoinho, mesa diretiva aqui da Câmara Municipal, nobres vereadores, parceiros aqui da Câmara, a galeria que hoje está aqui com várias pessoas, funcionários, assessores, aqueles que estão nos assistindo. Hoje eu não poderia deixar de pegar a tribuna, primeiro porque hoje é um dia muito importante para o Brasil. Hoje foi a promulgação da nossa Constituição de 88, no dia 5 de outubro de 88, quando Ulisses Guimarães levantou no Congresso Nacional e disse: está promulgada a Constituição mais cidadã do mundo, onde a liberdade de expressão, onde as garantias individuais de todo cidadão está dentro da Constituição. Hoje é um dia muito importante e precisamos relembrar as coisas do passado, porque graças àquela Constituição é que efetivamente a população brasileira, o povo brasileiro, consegue se expressar de uma forma diferenciada. Apesar de que, num curto espaço de tempo, essa mesma liberdade de expressão está sendo violada de diversas formas. Eu não poderia deixar de me furtar em falar aqui a respeito também da questão do Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré. Quero dizer a todos vocês que nada disso estaríamos falando aqui se esse instituto não fosse criado. Nada disso estaria em pauta, senhor presidente, senhores vereadores, se nós não tivéssemos o Instituto de Previdência no município. A história deve ser contada, como também a Constituição foi promulgada, com respeito e com dedicação. Quero dizer a todos vocês aqui que estão nos assistindo, ao presidente da Câmara, aos vereadores, todos os vereadores aqui, parceiros da casa, de que realmente Almirante Tamandaré não tinha, aliás, tinha um Instituto de Previdência dos funcionários. Eu fui funcionário da prefeitura, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Tamandaré em 1977. Por isso que quando eu fui prefeito e eu vi o que tinham acabado com o Instituto de Previdência, eu fiquei muito triste, porque eu fui funcionário e sei o que é ser funcionário. E, consequentemente, nós arregaçamos as mangas para fazer o quê? Para restabelecer e criar novamente o Instituto de Previdência do município de Tamandaré. Quero dizer a vocês que o Fundo de Previdência ele foi criado pela Lei Municipal 134 de 92, de 18 de fevereiro de 92. Muitos aqui não eram funcionários. E a extinção, foi extinto o Fundo de Previdência, Eu acho que os funcionários, alguém que estão aqui sabem disso, que essa extinção aconteceu em 1996, no projeto de lei número 39, que tramitou em regime de urgência no dia 6 de dezembro de 96. Do que se trata esse projeto? Ele extinguiu o Fundo de Previdência de Almirante Tamandaré, criado pela Lei Municipal de 134 de 92, de fevereiro de 92. Esse projeto recebeu 7 votos a favor e 1 voto contrário. Esse voto contrário foi do meu amigo, meu vereador na época, parceiro, o vereador Vicente Lovato, que votou contrário à extinção do Fundo de Previdência do município de Tamandaré, no final do mandato, porque nessa época eu já tinha sido eleito prefeito, mas não tinha assumido. Nessa situação, eu tenho aqui o Fundo de Previdência, projeto de lei, que algumas pessoas devem acompanhar, e ele foi votado, aprovado e extinto. E, ao mesmo tempo da extinção, o montante do Fundo de Previdência dos funcionários, ele foi revertido ao Tesouro Municipal, presidente, que era pouco, e que, efetivamente, dentro do próprio projeto, no seu artigo 3º, dizia o seguinte, que ficavam mantidos os descontos nas remunerações dos servidores públicos da lei, e que o Tesouro Municipal arcaria com todos os benefícios estabelecidos na lei municipal anterior. Vocês vejam que isso administrativamente era uma loucura, porque a prefeitura de Almirante Tamandaré
sem nenhuma capitalização, faria o quê? Teria 2 folhas de pagamento, num curto espaço de tempo, certamente cairia na insolvência e na falência. Consequentemente, o INSS também estava sendo devido pelo município de Tamandaré e não tinha sido pago. Desta forma, com a extinção do fundo, nenhum funcionário tinha garantia em aposentadoria e pensões. Infelizmente, isso aconteceu aqui no município de Almirante Tamandaré, e vocês devem ter acompanhado. Tem pessoas que não acompanharam, porque realmente é uma coisa que se passou já faz tempo. E por isso que eu digo que as coisas devem ser ditas e devem ser esclarecidas à época, porque todo mundo saiba que o Instituto de Previdência, ele foi criado pela Lei 891 de 2002, do qual eu era prefeito da cidade na época. Nós fizemos em 1997, como nós vimos que era recolhido de vocês, e não era colocado no fundo. Ao do município não era colocado no fundo, porque é 2 partes. O município coloca a sua parte e o funcionário também desconta a sua parte. Nós descobrimos que o município descontava e não colocava em lugar nenhum. E o município também só descontava da sua folha, mas também não colocava em lugar nenhum. E os funcionários ficaram em lugar nenhum. Em 1997, nós tivemos a coragem, chamamos aqui o Folador, que Deus o levou há muito tempo, que era um técnico experiente dentro da questão da Previdência, eu preocupado, porque eu tinha sido funcionário público também. E nós criamos uma conta paralela em 97, pedimos ao Ministério da Previdência para que realmente nos desse um tempo para se formar, ou ir para o INSS, ou o Fundo de Previdência. E o Instituto nos deu 2 anos, 97 e 98. Em 97 e 98, nós capitalizamos o dinheiro que era da prefeitura e mais o dinheiro que era descontado dos funcionários, deixamos numa conta à parte, porque não tinha onde pôr. Não tinha, senhor presidente. Não tinha fundo, não tinha conta. Não foi conseguido porque tinha várias coisas, porque nós tínhamos que acertar o atrasado do INSS e o município não tinha dinheiro. Quando eu fui prefeito em 97, o meu orçamento era 19 milhões de reais por ano. Aí foi pedido mais 2 anos ao Ministério da Previdência, porque tudo tem que pedir para o Ministério da Previdência. Foi dado mais 2 anos. 97, 98, 2000. 2000 era ano eleitoral. No ano eleitoral se paralisou. E aí, dentro dos cálculos, todos foram feitos os cálculos, e nós conseguimos fazer com que o FPM do município fosse uma parcela descontada e fosse parcelado e fosse pago todos os funcionários. E tem uma história que dizem que vão no Instituto de Previdência e dizem assim para algumas pessoas que já me procuraram: não foi recolhido na época de 2000, 2001, 2002, porque na época o César Manfron não recolheu. Primeiro, não, o César Manfron era responsável pelo município. E foi recolhido, sim, porque se não fosse recolhido, não tinha Instituto de Previdência. E foi recolhido numa questão só, não individual para cada um. Então, aquele que vai no Instituto lá hoje e alguém fala essa informação, não é verdade. Foi recolhido, sim, porque o Instituto de Previdência não seria colocado se o Ministério não pagasse o INSS. Todo mundo sabe disso. Isso é lei. Em 2002, nós fizemos instituímos o regime próprio da Previdência Social do município de Almirante Tamandaré. E conseguimos capitalizar e conseguimos fazer com que os funcionários fossem respeitados novamente e que todo aquele dinheiro que estava paralisado lá, nós conseguimos colocar no fundo, e ali se começou novamente o fundo e a garantia de todos os funcionários com cálculo atuarial, sendo que dentro dos cálculos atuariais, como o município tinha pouco investimento, foi aprovado pelo decreto 30 de 2002, o Estatuto do Instituto de Previdência. Pela lei 10.023, nós alteramos a lei da seguinte forma. Na época falaram, e eu me lembro muito bem, quando eu saí da prefeitura, que vieram nesta mesma casa de lei, diziam assim: o César Manfron vendeu o cemitério, o César Manfron vendeu o terminal, o César Manfron vendeu não sei o quê. Não vendi nada, o prefeito não vende nada. Nós fizemos a capitalização de recursos para que desse a garantia de aposentadorias a todos os funcionários do município de Tamandaré, coisas que foi feito no passado, que extinguiram o Fundo de Previdência dos servidores. E dentro dessa lei 10.023, que todos têm, ficou cancelado expressamente a transferência ao IPEMAT do Instituto de Previdência, de acordo com a lei que vocês vão receber, cada um de vocês, para ver o que foi cancelado. É a lei 10.023, eu não quero me alongar, porque se eu ler a lei é muito grande. E, ao mesmo tempo, quero dizer o seguinte, que, infelizmente, e eu digo infelizmente, porque é infelizmente,
dentro dessa questão de cemitérios e tudo, foi aprovado aqui nessa Casa de Leis pelos vereadores, e quero, neste momento, agradecer àquela Câmara Municipal que nos ajudou, e muito, porque o prefeito sozinho não faria se não fossem os vereadores. Eles nos ajudaram muito, presidente, em fazermos, todos os vereadores da questão. Tenho aqui alguns exemplos. O pai do Amauri, que era meu vereador na época, o Sr. Vicente, o pai do Aldenei, o seu Neninho Siqueira. O Amauri, em 2002, já era um Amauri, desculpa, o Sr. Vicente foi antes. O vereador Ângelo Prodóximo, que também está aqui. E, dentre tantos outros, eu não quero citar o nome de um a um, porque fica, às vezes a gente esquece, mas estou lembrando daqueles que estão por aqui. Com responsabilidade, nós fizemos isso. Para quê? Para que o funcionário, efetivamente, tivesse esse respaldo. E daí falar, esses bens que na época foram dados em dação de pagamento, eles certamente, num tempo, retornariam até o município. Por quê? Tinha que ser bens que dessem lucro. Porque o Instituto de Previdência tinha que capitalizar. Então, os terminais tinham realmente os aluguéis das lojas. Os cemitérios, todo ano, tem que se pagar, né, a taxa nos cemitérios. Enfim, foi feito com responsabilidade. Infelizmente, eu digo infelizmente, posteriormente alguém chegou e disse o seguinte: não, eu não quero de novo esses bens, eu quero comprar do IPMAT, eu pago juro, eu pago correção, né? Eu quero comprar novamente, eu pago juro e pago correção, e eu parcelo em 420 meses. Eu pergunto, dentro do estatuto, dentro do regimento, os funcionários têm assento, sim, a todas as decisões do Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré. Eu não sou funcionário, mas aqui tem muitos funcionários e sabem dessa situação, toda e qualquer situação. Agora, quero dizer o seguinte: o acompanhamento do andamento do fundo e do Instituto de Previdência deve ser feito, sim. Por isso que eu citei a Constituição. É uma Constituição cidadã, com participação. Desta forma, voltando, muitas coisas, eu estava, alguns tópicos dentro desta lei do Fundo de Previdência, certamente, provavelmente, futuramente, deverá ser corrigido algumas situações. Mas uma coisa é certa: a longevidade, presidente, a longevidade da população, tudo isso tem que se tomar em conta e tem que se fazer um estudo necessário, futuro, porque realmente nós não sabemos exatamente onde vai parar. O certo é que um fundo de previdência tem que ter, no mínimo, isso é uma questão de cálculo atuarial, no mínimo 60 anos de sobrevida. No mínimo. Foi criado com 81, mas tem que ter no mínimo 60 anos. Para isso existe a capitalização. Certamente tudo será muito discutido. Isso é uma coisa que não é estanque. Nada é estanque nesta vida. Eu acho que devemos nos preparar para frente, com inteligência, com maturidade, com muita conversa, para que possamos futuramente fazer com que todos tenham os seus direitos respeitados. Muito obrigado, um grande abraço.